Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 13 de março. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, quarta-feira uma grade interessante, tem Champions League, tem pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Premier League, já sabe, né? Se não quiser perder nada, fica comigo até o final do vídeo. Aproveita, já deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com o amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo aqui um bilhete e um bingo para vocês, tá bom? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 15 horas, começando na Espanha, La Liga 2. La Liga 2 é a segunda divisão espanhola, tá? Levante versus Andorra. O Levante vem na 11ª colocação, enfrenta o Andorra, que é o vice-lanterna. Uma coisa interessante, a race do Levante em casa é uma race interessante. Dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2, não perdeu nenhuma. Andorra, jogando fora, é o contrário. Perdeu 3, empatou 2, não venceu nenhuma partida. O Levante joga em casa, na tabela de classificação vem melhor e a race apresentada também é mais consistente. Odd de 2, dupla hipótese Levante. O Levante só não pode perder. Fechou? E bora lá, 15 horas, chegando na Sérvia, Radnik versus Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha. Crvena Zvezda vem na segunda colocação, brigando por liderança, aqui com o Partizan, e enfrenta o 13º colocado. Time, se liga no histórico. 2-1, 5-1, 1-0, 2-0 e 2-2. Dos 5 últimos jogos do histórico, o Crvena Zvezda venceu 4 partidas e tivemos um empate. E dos 5 últimos jogos, 4 deles, pelo menos, mais de 1,5 gols. É exatamente o que eu quero trabalhar aqui. Algo a favor do Crvena Zvezda, eu tenho uma odd de 1,27 para um bilhete duplo, pode ser interessante. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gols, a odd é baixa, 1,15, mas para complementar o bilhete, também acho que pode ser interessante. Vitória do Crvena Zvezda, jogo para mais de 1,5 gols. Fechou? 16h30 Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Luton. O time é o seguinte, Bournemouth 13ª colocação, Luton dentro de zona de rebaixamento, 18ª colocação. Race apresentada, esse é o retrospecto, tá? Bournemouth em casa dos 5 últimos jogos empatou 3, perdeu 1, ganhou 1. Mercado de gols eu gosto para mais de 1,5 gols. Luton como visitante, 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. Olha os placares, 1-1, 4-1, 4-4, 2-1, 2-1. Mais de 1,5 gols e ambas marcam muito forte. Tabela de probabilidades para 2 gols na partida, 85%. É exatamente isso que eu quero operar aqui, tá? Mais de 1,5 gols é uma entrada mais conservadora, 1,16, a odd é baixa, mas dá para complementar o bilhete e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Tem uma outra entrada que pode ser interessante, mercado de cantos. O Bournemouth tem uma média de 7,9 e o Luton 5,2. As duas equipes começam o jogo quente, tá bom? Começam na pressão. O Bournemouth tem 90% para sair um canto de 0 a 10 minutos e o Luton 70%. Então dá pra gente pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos. Fechou? E bora lá, 17 horas, Champions League na área. Eu tenho aqui Atlético de Madrid da Espanha versus Inter de Milão da Itália. Primeiro jogo na Itália, 1-0 para Inter de Milão. Agora o jogo é na Espanha. O que vai acontecer com o Atlético de Madrid? Ele joga em casa, apoiado pela sua torcida e está atrás do placar. Juizão apitou, ele vai para frente. Ele precisa pelo menos de 1 gol para levar a decisão para prorrogação e penalidades. Vai precisar se expor, vai atacar. Se o gol não sai, saem os escanteios. Por estar atrás do placar e ser um jogo decisivo, segundo o jogo de mata-mata, eu vejo um cenário que o Atlético de Madrid possa fazer 3 escanteios primeiro que a Inter de Milão, em virtude de precisar do resultado e ser empurrado pela torcida, tá? Então, race 3 cantos, Atlético de Madrid.
Time, segundo jogo de mata-mata, eu particularmente gosto de operar para mais de 1,5 gols. Por quê? É um jogo que a equipe que está atrás do placar, o Atlético de Madrid no caso, ela vai se expor. E aí o que acontece? Quando se expõe de duas uma, ou faz ou vai tomar o gol de contra-ataque. É aquela coisa, perdido por 1, perdido por 1.000. Então veja um cenário para mais de 1,5 gols. E eu tenho uma odd aqui para mais de 1,5 gols de 1,38. É uma odd bacana para uma dupla. Ou ao vivo, 10, 15 minutos de jogo. Se o gol não sai e esse jogo está em alta intensidade, você também pode explorar o mais de 1,5 gols com uma odd de 1,60 para cima, tá? Então veja esse cenário em pré-live. Race 3 cantos, Atlético de Madrid, jogo para mais de 1,5 gols. E também eu gosto de pensar nos cartões. Segundo jogo de mata-mata, geralmente é jogo nervoso. Atlético de Madrid 2,3, Inter de Milão 1,8 de média. Aqui, pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe, tá legal? E assim, a Inter de Milão já venceu a primeira partida. Eu acho essa equipe da Inter, nessa temporada, ainda mais forte que a Inter do ano passado. E a Inter do ano passado fez a final contra o City. Perdeu, mas chegou na final, foi vice-campeã. Eu vejo aqui um cenário para a Inter de Milão se classificar, passar de fase. Se você quiser buscar essa entrada, Inter se classificar, tá pagando uma odd de 1,25. Aí você pega essa odd e coloca numa duplinha. Fechou? E bora lá, 17 horas, mais uma partida da Champions League, Borussia Dortmund da Alemanha versus PSV da Holanda. Time pré-live, jogo pra gols, tá? Olha o Dortmund em casa, 3-2, 3-0, 3-1, 3-3, 2-2. O PSV jogando fora também é uma equipe over goals e o histórico 4-1 e 1-1. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols, 85%. É o que eu vou trabalhar em pré-live, mais de 1,5 gols. Odd de 1,20 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco. Para ambas as equipes marcarem, odd de 1,50. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Dortmund, média de 6,6. PSV, 5,2. Um canto de 0 a 10 minutos, hein? 90% para o Dortmund, 70% para o PSV, tá? Se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo estiver em alta intensidade, fique esperto aí com canto asiático, canto limite. 75%. Vamos dar uma passada nos cartões. Dortmund 1,2, PSV 1,5, médias baixas, pré-live, não faço nada em cartões. Fechou? Mercado de gols aqui. E bora lá, 17-10, um jogo de Copa da França. Copa, toma mais cuidado, entra com metade da stake, tá legal? Muitas vezes as equipes podem não priorizar esse tipo de competição. Eu tenho aqui as 17-10, como eu falei para vocês, Paris Saint-Germain versus Nice. Time, o Paris Saint-Germain, algumas partidas o Mbappé tá jogando, outras ele fica no banco, tá rolando aí todo esse assunto, né, que ele já é jogador do Real Madrid. Então, assim, se o Mbappé estiver em campo, eu vou buscar a classificação do Paris Saint-Germain. Se ele estiver no banco de reservas, aí eu acho que esse jogo pode ficar mais equilibrado, tá? Então, assim, Mbappé em campo para o Paris Saint-Germain se classificar. Tá pagando uma odd de 1,28, uma odd de 1,30. Aí você pega essa odd e faz a duplinha. Fechou? E bora lá, 20 horas, Copa do Brasil, Nova Iguaçu contra o Internacional. O Internacional, vou te contar, hein, vai dar trabalho esse ano. Meiuca, Alan Patrick, ali na frente, Alário, Ener Valencia. O time tá muito forte, tá muito bem. Vai chegar esse ano, hein? Odd de 1,40. Eu vou buscar aqui pro Internacional, pro Colorado, vencer um dos tempos, uma das partes. O Inter precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, coloca numa dupla. Como que eu faço essa entrada, Marco? Eu não sei fazer. Aba especiais, aba intervalo, para o Inter vencer um dos tempos, ganhar uma das partes. Fechou? E bora lá, 21-10, uma final de Supercopa na Argentina. River Plate versus Estudiantes. Time, o negócio é o seguinte. O estádio, a localização é neutra, tá? Estádio Mário Alberto Kempes, ou seja, localização neutra. Mas se a gente olhar as duas equipes, o River Plate tecnicamente é superior. E olhando os últimos jogos do histórico, dentro e fora de casa, geralmente o River se dá melhor, né? Aqui foi 3-1, 5-0, aqui um empate 1-1, aqui deu Estudiantes 2-1 e novamente o River venceu 2-0, tá? Eu tenho uma odd pro River de 1,90, 1,95.
Duas alternativas: River, empate anula, pega essa odd e monta numa dupla, ou para o River ser campeão. Fechou? E bora lá, 21h30, pré-Libertadores na área. Eu tenho aqui Colo-Colo do Chile versus Sportivo Trinidense do Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai foi 1-1. Agora o jogo é no Chile. Time, é o seguinte, essa equipe paraguaia é a última colocada no Campeonato Paraguaio. 9 jogos, perdeu 7 partidas. Vai para o Chile jogar contra o Colo-Colo, que tem muita tradição em Libertadores. Ou seja, eu vejo sim a vitória do Colo-Colo, tá? Odd de 1,30, pega essa odd e coloca num bilhete duplo. Como o Colo-Colo joga em casa, provavelmente vai pressionar desde o início da partida. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Colo-Colo. O Colo-Colo fazendo 3 escanteios, primeiro que o time visitante. Fechou? E bora lá, 21h30, mais um jogo de pré-Libertadores, Bragantino versus Botafogo. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, 2-1 pro Glorioso. Agora, o Bragantino, jogando em casa, precisa pelo menos de um gol. O problema é que quando a gente olha aqui o Bragantino, ele tem feito placares magros, tá? Dos 5 últimos jogos em casa, vamos lá, 1-0, 0-0, 1-0, 1-1 e 1-0. Ou seja, já tô com o pé atrás para buscar o mais de 1,5 gols. Segundo o jogo de mata-mata, eu particularmente gosto de operar em mais de 1,5 gols. Mas essa race do Bragantino, ó, tô com o pé atrás. Por esse motivo, para essa partida, eu vou pensar em menos de 3,5 gols, tá? Até porque, olhando os 5 últimos jogos do Botafogo, apenas em uma partida que excedeu o menos de 3,5 gols, under 3,5, foi um jogo contra o Fluminense, 4-2. As demais partidas, dentro de tendência, menos de 3,5 gols. 2-1, 2-0, 1-1 e 3-0, tá bom? Então, por esse motivo, para esse jogo, eu vou trabalhar em menos de 3,5 gols. Odd de 1,27, uma odd bacana para uma dupla. Tabela de probabilidades, menos de 3,5 gols, 75%. Outro mercado que pode ser bacana, escanteios. Por quê? O Bragantino tem uma boa média de cantos jogando em casa, 8,3, o Botafogo 5 fora, e o Bragantino está atrás do placar. Juizão apitou, o Bragantino vai para cima, vai pressionar, precisa de um gol pelo menos. Ou seja, se o gol não sai, sai o canto. Race 3 cantos a favor do Bragantino. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo ainda está 0-0 e o Bragantino pressionando, tenta pegar canto asiático, canto limite. 90% para o Bragantino, 80% para o Botafogo. E claro, é segundo jogo de mata-mata, é um jogo nervoso. Bragantino, média de cartões 2, Botafogo 2,7, pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Time, bora lá! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo, mas antes, se você tiver interesse em participar do nosso grupo VIP, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Preço popular, apenas R$19,90 por mês, e é um grupo de futebol completo, tá legal? Bilhetes pré-live enviados antes das partidas e entrada ao vivo, em mercado de gols, escanteio. Escanteio é espetacular. Finalização de jogador, cartão e muito mais. Clique e vem, se não gostar, testa por 7 dias. Não gostou, pede o cancelamento e a gente devolve o seu dinheiro. Fechou? Bora lá. Como é que vai ficar o bilhetinho para hoje? Dortmund e PSV, jogo para mais de 1,5 gols. Bournemouth e Luton, jogo para mais de 1,5 gols. E para o Colo-Colo se qualificar jogando contra o Sportivo Trinidense na pré-Libertadores. Se tudo der certo, odd de 1,64. Mais de 100 comentários ontem? Teve? Ah, então maravilha. Bingo na tela. E como é que ficou o nosso binguinho para hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, diminui a stake, é mais difícil de bater. Vamos lá. Levante e Andorra, dupla hipótese, dupla chance para o Levante. Radknik versus Estrela Vermelha, que é o Crevena Zvezda, vitória do Estrela Vermelha. Atlético de Madrid e Inter de Milão, para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões. Nova Iguaçu e Internacional, para o Internacional vencer um dos tempos, ganhar uma das partes. O Inter precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. E para fechar, River Plate e Estudiantes, para o River Plate ser campeão. Se tudo der certo, odd de 4,43. Sorte para o nosso mini bingo, sorte para o nosso bilhete. E antes de encerrar,
Se você também aposta em NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhadinha, é um canal bem parecido com esse de futebol. Tem análise, bilhete, bingo, dá uma olhada. Se gostar, se inscreve lá também. Fechou? Boas operações, forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!